graças e paz. Eu vou compartilhar minha experiência de hoje, que quando o irmão Edilson veio ministrar em mim, não foi o meu arcanjo que veio me buscar, irmão. Eu vi uma luz muito clara que eu não conseguia olhar muito, não olhasse, eu não conseguia enxergar direito. E eu ficava me perguntando, eu dizia bem assim: quem é você? E não respondia. E eu fiz a pergunta, disse que sim, mas não respondia o nome. E aquela luz que ardia nos meus olhos, aí quando demorou, eu consegui enxergar. Era o anjo Gabriel, foi ele que veio me buscar hoje para minha experiência. E ele veio com uma armadura muito bonita, uma armadura muito que brilhava, uma espada, e ele dizia bem assim: hoje eu vou te levar para essa experiência e nada vai tocar em você. E ele me levou, irmão, ele me levou ao céu. E lá no céu, eu pude contemplar várias coisas, irmão. E ele disse bem assim: hoje você veio para uma missão. E essa missão, o Pai que vai te mostrar. E quando demorou, irmão, eu entro numa sala. E nessa sala ele me deixa. Ele me deixa nessa sala e sai. Eu fico lá como se eu estivesse aguardando alguém. E quando demora, eu escuto uma voz. Eu escuto conversar comigo. Eu não vejo, mas eu escuto. Eu escutei. E ele dizia bem assim: eu sou o Pai. Eu sou o dono da obra. Eu sou o Rei dos Reis. E ele falou bem assim: e eu pedi para o Gabriel te trazer aqui para te levar um recado para a minha igreja. E eu olhava assim, tentava enxergar, mas não conseguia. Eu só ouvia a voz dele. E ele dizia bem assim: eu vou fazer grandes coisas naquela igreja. Ele falou: pessoas que não creem vão passar a acreditar. Eu vou fazer grandes coisas na oração, grandes coisas no culto, porque tem pessoas que estão ali que elas não creem ainda, mas eu não se preocupo, porque eu vou tratar com cada um delas. Ele dizia assim: eu, Pai, vou tratar com cada uma dessas pessoas, porque eu chamei elas, é o chamado delas, e elas ainda não entenderam, e eu vou tratar com cada um. E eu só ouvia ele falar. E eu dizia: Senhor, mas por que isso? Ele dizia assim: tem pessoas que eu chamei para louvar e não estão louvando. Tem pessoas que eu chamei para me adorar dançando e não estão dançando. Tem pessoas que eu chamei para pregar e não estão pregando. E ele falou bem assim: mas vocês têm que entender algo, quem é o dono da obra sou eu. E eu vou tratar, e quando eu estiver tratando com essas pessoas no particular, eu não quero ninguém intervindo, porque é minha mão que vai pesar na vida dessas pessoas, porque elas não creem no chamado dela. E eu dizia assim: Senhor, e por que isso, Senhor? Por que tudo isso? Ele disse: porque grandes coisas precisam acontecer naquele lugar ainda. Eu vou derramar dons ainda. Ele falou: vai ter culto, que vai acontecer pessoas que vão entrar ali cega, e eu vou fazer elas enxergarem. Aí ele falou assim que aconteceu domingo, que ele falou assim: entrou o meu filho, porque foi eu que mandei ele lá, na cadeira de roda. E quando não era minha filha, ele falou, não era eu levantando ele daquela cadeira de roda. E eu disse para ele que ele não mais, se ele me buscar, ele não vai mais precisar daquela cadeira de roda. E eu disse assim: Senhor, o Senhor está falando daquele senhor que foi no domingo? Ele, daquele mesmo, porque foi eu que mandei ele lá. E não era minha filha que estava segurando ele, era eu. E muitas pessoas contemplaram e viram que não era ela, era eu. Eu que estava usando ela. E eu disse para ele que se ele me buscar, ele não vai precisar da cadeira de roda. E assim eu vou fazer com muito mais que forem me buscar verdadeiramente. Pessoas doentes que vão chegar lá e eu vou curar. Pessoas que vão para a oração, que vão precisar, eu vou estar lá e eu vou curar. Aí eu falei assim: amém, Senhor.
E ele falou bem assim: eu estou aqui hoje, eu vim aqui hoje para ajudar o meu servo. Aí eu dizia: qual servo? Ele falava do irmão Edilson. Eu vim aqui hoje para ajudar ele, e eu vou estar aqui, porque eu sou o dono da obra. E ele falou bem assim para mim. E olha o que aconteceu lá no congresso. Eu estava lá, eu rebatei aquelas pessoas, eu fiz aquele mover, eu fiz tudo acontecer ali, porque tinha muitas pessoas que não acreditavam. E as pessoas que foram arrebatadas, foi eu que permiti que elas pudessem ver o que elas viram. E muitas pessoas vão contemplar o testemunho dela. Mas tem algo que ele falou, tem algo que está acontecendo no reino espiritual. O inferno todo se juntou contra isso. E eu pude ver, irmão. Eu não fui no inferno, mas eu pude ver através de um telão. O inferno todo revoltado, como se eu sentisse a terra tremer. O inferno todo revoltado de tudo que aconteceu lá no congresso e de tudo que vai acontecer aqui na igreja Shalom. Vai acontecer muitas coisas aqui, sobrenatural aqui na igreja. E eu pude ver o inferno todo se juntando, se reunindo para querer destruir. E ele dizia assim: todos vocês, guerreiros, têm que estar preparados, porque grandes coisas vão acontecer. Mas o inferno todo vai estar ali também, para que não venha acontecer. Mas eu sou o Pai, eu sou o dono da obra, e quem está na frente dessa guerra agora sou eu. Aí eu disse: amém, Senhor. Irmão, eu pude ouvir. Eu queria tanto ver. E eu dizia assim: eu quero te ver, Senhor. E ele dizia: se você for me ver, você não vai aguentar a glória. E eu dizia: eu queria tanto te ver. Ele falou: você não pode me ver, mas você pode me ouvir. E eu ouvi ele falar tudo aquilo. E eu disse para ele: Senhor, eu falei bem assim: eu creio em tudo que o Senhor vai fazer ali na Shalom. Eu creio em tudo que o Senhor está fazendo. E eu creio que o Senhor desceu ali para ajudar o seu servo. E eu creio que o Senhor estava lá nesse congresso. Eu creio nisso. E ele disse bem assim: agora você vai. Aí eu disse: para onde, Senhor? Ele: você tem que ir. E o anjo Gabriel foi me buscar. E eu não vim para cá. Ele falou que eu ia ter que guerrear pela igreja. Só que ele ia comigo. Ele falou que quem ia me segurar era ele. Não ia ser preciso ninguém me segurar. Quem ia me segurar era o anjo Gabriel. Ele falou que eu precisava guerrear pela igreja. E eu comecei a guerrear pela igreja toda. E ali o anjo Gabriel falou para mim que eu tinha que voltar, porque a minha missão já tinha completado ali. E o que eu tinha que ouvir era aquilo que o Senhor, e esse recado que o Senhor queria que eu ouvisse para me trazer para a igreja. E foi isso minha experiência, irmão, de hoje. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 em diante, que diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Glória a Deus, aleluia. Essa experiência da irmã Edilene, ela teve quando estávamos em Curitiba, num congresso. O irmão Edilson, toda vez que viajamos, o irmão Edilson fica tomando conta da igreja, eles fazem as orações, já tem as pessoas que têm já o dom de arrebatamento, ele ora nas pessoas e o Senhor leva em experiência. Amém, irmãos? E glória a Deus, o Senhor fez, o Senhor fez o que prometeu, que cumpriu, o que prometeu lá em Curitiba, tivemos lá, coisas maravilhosas. O Senhor arrebatou pessoas ali que duvidavam, pessoas ali que talvez
né, não acreditavam. Tinha até a experiência, né, o testemunho da irmã Esther, né, que ela foi lá tipo desacreditando, tipo meio que zombando, e o Senhor, né, lá a arrebatou. Ela teve experiência com Deus, teve várias experiências com Deus, sabe, queridos? Mas o que eu quero dizer para você, né, nesse vídeo, nesse comentário, é isso, irmãos, é que nós podemos sim viver um grande avivamento, podemos sim viver algo novo da parte de Deus, como você viu nesse versículo que eu li, né, nesses versículos no final, né, o próprio Simão, que era o mágico ali, né, ele aceitou, ele abraçou a fé, né, tem uma tradução que diz que ele abraçou a fé, né, e você vê que ele estava ali de contínuo com o Filipe, atônito, sabe, que eles ali estavam empolgados, vamos assim dizer. Irmãos, muitas vezes nós recebemos uma unção de Deus, muitas vezes nós recebemos o poder de Deus em nossa vida, nós temos experiências tremendas, sonhos, sabe, visões, revelações. O que acontece é que muitos de nós, no decorrer dos dias, no decorrer das lutas, das caminhadas, das dificuldades, nós perdemos o ânimo, né? Vamos assim dizer, deixamos de estar atônitos, perdemos a empolgação, sabe, e acabamos esfriando, e aí o inimigo também trabalha, sabe, queridos? Então, não deixe, sabe, que nada nem ninguém roube aquilo que o Senhor te deu. Não deixe, sabe, se o Senhor derramou algo na tua vida, se o Senhor te deu algo na tua mão, se o Senhor te deu uma unção, um dom, algo precioso, cuide disso, cuide dessa joia rara, dessa joia preciosa que o Senhor te deu. Irmãos, porque estamos vivendo tempos cada vez mais difíceis, tempos em que, sabe, a tecnologia, né, o mundanismo, ele tem entrado de forma mais rápida dentro das casas, nas ruas. Você sai na rua, você vê, sabe, queridos? E aí tudo contribui para que venhamos esfriar na fé, tudo contribui para que venhamos se desviar, tudo contribui para que a gente venha perder as esperanças nas coisas boas. Mas tem uma palavra, um texto na palavra de Deus que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que possamos permanecer firmes na presença do Senhor. Nós aqui da Shalom, nós oramos, nós estamos orando todas as noites, estamos clamando, estamos adorando ao Senhor, dando glória, dando aleluia, com uma expectativa. Eu particularmente tenho uma expectativa que todo dia Deus ele pode fazer algo surpreendente. Deus ele pode fazer, sabe, por mais que seja a menor reunião que eu vá, que tenha poucas pessoas, mas eu tenho uma expectativa de que, sei lá, uma hora vai aparecer o anjo do Senhor, uma hora vai aparecer o Senhor, o chão vai tremer. Eu tenho uma expectativa de que, sabe, querido, o fogo vai descer, algo grande vai acontecer. Irmãos, é isso que nós temos que andar nessa, como o texto, né, andava atônito, sabe, irmãos, empolgado. Nós temos que reacender isso em nossas vidas. Não é só andar na doutrina, não é só conhecer a palavra, não é só, sabe, cumprir o dever de cristão, não, mas é ser apaixonado por Jesus, sabe, ser mesmo assim, sabe, é isso que a Bíblia chama de novidade de vida, sabe, querer algo novo sempre da parte de Deus, buscar isso. Buscar essa unção, buscar viver, né, em novidade de vida, buscar mesmo, sabe, o Espírito Santo, porque quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está cheio dessa, sabe, dessa alegria, dessa vontade, aí guardar essa doutrina é fácil, aí ler a palavra, orar, jejuar, se sacrificar é fácil. Se quisermos ver grandes coisas no reino de Deus, grande agir, temos que nos entregar grandemente para o Senhor. Espero que essa experiência tenha abençoado você, tenha edificado a sua vida e que possamos andar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Vou orar por você, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa experiência da tua filha. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Pai querido, Pai amado, que possamos andar nesse Espírito, que possamos andar, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, alegre, Senhor, que possamos andar, meu Pai querido, amado, com a expectativa, Senhor, de que o Senhor vai fazer algo grande, com uma fé inabalável, Pai querido, Pai amado, porque nós precisamos disso, precisamos ver o Teu agir, precisamos, Senhor, sentir o Teu toque, precisamos, meu Pai querido, Pai amado, estar mais junto de Ti, Senhor. Então que essa fé, que essa mesma unção alcance, meu Pai, meus irmãos, minhas irmãs, Pai querido, Pai amado, que o Teu nome, ele venha a ser glorificado, meu Pai, não só no Brasil, mas também aonde, Senhor, essa oração tem chegar em outros países, Pai querido, Pai amado, para que a Tua glória se estabeleça, não só aqui no Brasil, mas em toda a terra, Pai. Muito obrigado, abençoa cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém
Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.